Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo, terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Convido você a ficar conosco, para que a gente possa rezar juntos nesse momento, final do dia, se agradecer o dia que você teve. De maneira especial, se você tem pedido um agradecimento, alguém que lhe pediu uma oração, uma graça especial, vamos pedir uma cura, uma libertação, um problema a ser resolvido, a graça de um emprego que seja. Peça a Jesus nesse momento, vamos pedir juntos, rezando o Brasil inteiro, que reza conosco o terço das mãos ensanguentadas, que Jesus possa tocar realmente a sua vida, a sua história, com suas mãos benditas, chagadas e ensanguentadas. Vamos juntos ao nosso altar, colocar o nosso incenso no nosso incensório, que essa fumaça do incenso possa subir aos céus, como a nossa oração, que a nossa oração seja agradável a Deus, nossos agradecimentos, nossos pedidos. Coloque agora nas mãos de Jesus tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, confiante de que Ele acolhe o seu pedido e Ele vai lhe atender, dando a graça necessária na sua vida, na sua história. Vamos tomar o nosso terço em mãos, o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, esse terço personalizado, que nós rezamos todos os dias o terço, a novena também se reza, e você pode adquirir esse terço aqui na Rede Século XXI. Quando você adquire esse produto, ou qualquer outro produto de evangelização, você também colabora nesta obra de evangelização aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. Nós temos diversos outros produtos, temos a capelinha das mãos ensanguentadas, temos a novena, o folheto, temos o colar personalizado, o crucifixo, temos o devocionário do preciosíssimo sangue de Jesus, temos a vela, temos o incensório, temos o terço, como eu já falei, não é? São produtos não simplesmente para venda, não é? Mas produtos para evangelização. E quando você adquire, você colabora nesta obra de evangelização, não é? E esses produtos você encontra só aqui na Associação do Senhor Jesus, na Rede Século XXI, não há em nenhum outro lugar. Então você colabora com a evangelização e ainda tem um produto de devoção para você ou para presentear alguém. Então ligue para a gente, se informe para você adquirir e colaborar na evangelização e na devoção acima de tudo. Também desde já, nossas atendentes estão lá para atender você com todo o carinho. Envie o seu pedido de oração para nós. Final do terço, eu quero dizer o seu nome, quero dizer a sua cidade, para colocar junto aqui a capelinha das mãos ensanguentadas, o seu pedido, a graça que você precisa na sua vida, na sua família, na sua história. Vamos tomar o nosso devocionário também para rezarmos nesse momento o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Seja um momento de fé para você, seja um momento de fé para toda a sua família, agora que reza unida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus junto a nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciando esse terço, vamos professar a nossa fé, depois rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria e 3 Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim iniciamos o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos contemplar juntos o primeiro mistério, ouvindo o nosso primeiro testemunho. Eu sou Terezinha Figueiredo Campos, de Rio Vermelho, Minas Gerais, e eu vim aqui agradecer uma graça aqui no século XXI. Eu estive muito doente, em depressão, muita dor de cabeça. Aí eu fui quase um ano, ia no médico todo dia, ele só me falava que era infecção, que era depressão, essas coisas assim, sabe? Mas eu não tinha, o remédio que ele me dava não valia nada. Somente as graças das mãos ensanguentadas de Jesus que me curou. Eu peguei com as mãos ensanguentadas de Jesus e fui assistindo a novena todos os dias e pedindo para ele tocar em mim. Graças a Deus, eu estou curada, estou muito feliz, graças a Deus. Todos os dias eu faço a novena, todos os dias. Eu sento com meu molete lá e faço minha novena, faço meus pedidos em intenção à minha família, todos, né? E em mim mesmo, graças a Deus. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Muito bem, eles pediram, nós também vamos pedir juntos, confiantes que Jesus possa tocar com suas mãos benditas e ensanguentadas a sua vida, a sua história. Rezemos juntos, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos agora rezar e contemplar juntos o segundo mistério do terço das mãos ensanguentadas, com mais um testemunho. Meu nome é Levi Moreira, sou da cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, e estou aqui para dar meu testemunho. Eu quebrei meu braço aqui há 2 anos atrás, quebrei o punho, né? E fiz uma cirurgia e outra coisa, ela não foi, sabe que é bem sucedida. Aí tive que fazer novamente a cirurgia e o cirurgião falou que de 100 tira um, que
que fica normal a cirurgia, né? Aí nesse momento minha esposa ficou desesperada e sabe que a gente já sempre acompanha os programas da Século XXI, né? E ela colocou nas mãos de Deus, né? E pediu que, sabe o que é que eu ficasse perfeito, que ela, sabe o que ia fazer novena, sabe que ia tomar conta da rainha das mãos ensanguentadas, né? E graças a Deus foi bem sucedida. E outra coisa, estou aqui perfeito hoje, graças a Deus, consigo trabalhar, não sinto dor nem nada, né? E hoje eu estou aqui dando testemunho e pedir às pessoas, né, para confiar mais em Deus, porque como diz o outro, atravessa o que é do Senhor, nós chega lá. Muito bem, vamos pedir confiantes, portanto, né, quantos testemunhos que nos ajudam, que incentivam a rezarmos e a termos confiança que Jesus possa tocar realmente o pedido, a graça que você necessita com suas mãos benditas e ensanguentadas. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos contemplar o terceiro mistério do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, com mais um testemunho. Meu nome é Nadir, de Boa Esperança, Minas Gerais. Vim aqui agradecer muitas graças alcançadas pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Principalmente uma da minha filha. Minha filha teve um problema no útero. Então ela fez um exame e deu o sangue alterado. Ela tinha uma cédula cancerígena. Então, graças a Deus, ela tirou o útero e fez a biópsia, não era nada. Graças a Deus ela está boa. Convido outras pessoas que tiver fé, com as mãos ensanguentadas, ajuda elas conforme me ajudou também. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Vamos rezar juntos esse terceiro mistério do terço das mãos ensanguentadas, pedindo de maneira bastante confiante que Deus possa atender sua prece, seu pedido. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos meditar, contemplar, rezar o quarto mistério do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, ouvindo mais este testemunho. Eu chamo Sebastiana Antônia Machado Silva, vim de Boa Esperança, Minas Gerais. Eu vim dar um testemunho da minha neta. Ela tem 8 anos e ela fez 8 anos dia 18. Então eu vim dar o testemunho que ela tem anemia falciforme e ela foi operada de pedra na vesícula e tirou o baço. Então eu fiz promessa para ela que corresse tudo bem, que eu ia vir cá dar o testemunho dela. Comecei a fazer novena. Então correu tudo bem, graças a Deus. Vamos pedir confiante, talvez você precise de uma cura, de uma libertação, uma cirurgia que vai fazer, um tratamento que esteja fazendo, a graça de um emprego. Peça agora confiante esse quarto mistério. Rezemos juntos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplemos juntos o quinto e último mistério, ouvindo mais um testemunho. Eu sou Maria Aparecida Macedo Romano, de Florestópolis, estado do Paraná. E eu quero contar um testemunho que a minha mãe, ela aposentou já bem tarde, com 73 anos mais ou menos. Aí depois de 2 anos que ela estava recebendo, veio uma cartinha que ia suspender porque era provisória a aposentadoria dela. Aí eu me apeguei com as mãos ensanguentadas de Jesus pedindo por ela, porque ela não podia perder aquela aposentadoria. Aí depois houve uma nova audiência e chamaram mais 3 testemunhas. E eu, com medo das testemunhas dar alguma coisa errada, levei a novena no tribunal, né? E durante a audiência eu fiquei rezando, pedindo para Deus, para as mãos ensanguentadas, que ela conseguisse a aposentadoria definitiva. E graças a Deus ela recebeu os atrasados. E agora está tudo bem, graças a Deus, graças à novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Desejo que todo mundo faça essa novena. Inclusive eu já passei para várias pessoas que têm problema e foram resolvidos os problemas delas. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Vamos pedir também nós nesse quinto e último mistério do nosso terço. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz,
vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim encerramos o nosso terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos encerrar com a nossa oração, que agora fazemos de maneira confiantes a Jesus, que Ele toque realmente nossa vida com suas mãos benditas, chagadas, ensanguentadas. Jesus, coloca as tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me agora e curem-me. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim, terminamos o terço das mãos ensanguentadas de Jesus nesta terça-feira e vamos abençoar a água que você deixa sempre junto aí à sua televisão, sempre no final do terço, antes da bênção final, abençoamos a água sacramental, sinal da graça e da bênção de Deus. Abençoai, Senhor Deus, a água que aqui está, a água que está junto a esta televisão, todos aqueles que beberem ou aspergirem dessa água possam se aproximar mais de vós, sendo curados e libertos. Santificai e exorcizai essa água, nós vos suplicamos, pelo toque de suas mãos benditas, chagadas e ensanguentadas, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa beber dessa água, depois também aspergir junto à sua casa, à sua família, nesta noite. E nós queremos aqui ver os nossos irmãos e irmãs que estiveram rezando conosco, né? São milhares de pessoas que rezam conosco nesse momento, ao vivo, aqui pela Rede Século XXI. Nós temos alguns irmãos nossos que ficaram sócios também, ajudando-nos a manter essa obra de evangelização. A Maria Ana Lotte Gonçalves, de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, ficou sócia conosco, Deus abençoe. Maria Ana, aí de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, obrigado pelo seu sim. Também aqui nós temos que ficou sócia, deixa eu ver aqui, a Maria Aparecida de Souza Lima. Maria Aparecida é de Avelar, no Rio de Janeiro.
Deus abençoe, Maria Aparecida, obrigado pelo seu sim. Também o José Lopes Belarmino, de São Lourenço, Minas Gerais, também ficou sócio. Deus abençoe, José Lopes. A Lígia Maria das Graças Oliveira, de Barbacena, Minas Gerais, ficou sócia conosco. Lígia Maria, aí de Minas Gerais. Lá em Araucária, no Paraná, a Ivone Alves da Rosa ficou sócia conosco. Deus abençoe, Ivone. De Arthur Nogueira, São Paulo, a Tereza Magossi Garcia. Deus abençoe, Tereza, de Arthur Nogueira, obrigado pelo seu sim. Lá de Salvador, na Bahia, a Valquíria Anselmo da Costa. Deus abençoe, Valquíria, obrigado pelo seu sim também. Niterói, Rio de Janeiro, a Mábila Pereira Colombo ficou sócia também. Deus abençoe, a Mábila, em Niterói, Rio de Janeiro. Em Santo Anastácio, São Paulo, o Manuel Augusto da Silva ficou sócio conosco. Deus abençoe, Manuel, obrigado pelo seu sim, junto a essa obra de evangelização. A Juscelina Vicente Ferreira de Lima, de Manaus, lá no Amazonas, também disse o seu sim. Deus abençoe, Juscelina. A Edneia Pereira, de Hortolândia, São Paulo, também disse o seu sim, junto a essa obra de evangelização. E também rezamos, aqui tem mais gente aqui que pediu a sua oração e colocamos junto à capelinha, além dos sócios, o Edinael Luiz Salviato, de Osasco, São Paulo, reza e participa conosco. E ele está lá com o neto dele, que está participando também, o Gabriel Marcondes Salviato, pela sua saúde. Deus abençoe, Gabriel. Um abraço, obrigado por rezar conosco. Aí o neto do seu Edinael, vamos rezar juntos. Também Geni Santos Bisotto, de Jaguariúna, São Paulo. Gerna Salles, de Ribeirão Preto, São Paulo, reza, participa conosco. A Maria de Fátima Santana, de Lagoa Formosa, Minas Gerais. Também aqui, deixa eu ver aqui, quem mais? A Sandra Maria Saraiva de Farias, de Redenção, no Ceará, reza conosco. A Diva Luiz Benedetti, de Porto Feliz, São Paulo, também reza e participa conosco. A Terezinha Faustino de Souza Salustiano, de Pindamonhangaba, São Paulo. A Vilma Maria Gomes da Silva, de Aracaju, Sergipe. A Vera Lúcia de Oliveira, de Paranaguá, Paraná. O Marcos Aurélio Souza Soares, de Souto Soares, lá na Bahia. A Maria José do Amaral, lá de Peixoto do Azevedo, Mato Grosso. A Norvinda Valente dos Reis de Andrade, de Campinas, São Paulo. Neuza Castanho, de Biúna, São Paulo, participa, reza conosco. A Ina Andrade de Almeida Leite, de Conceição do Jacuípe, lá na Bahia. O Sebastião Barbosa da Silva, de São Miguel dos Campos, no Alagoas, todos rezando, participando conosco. Colocamos na capelinha para continuarmos em oração, rezando 100 missas nas intenções desses nossos irmãos e irmãs. Preparemos-nos para receber a bênção de Deus, a nós, nossa noite, sua família de maneira especial. Lembrando, daqui a pouquinho, às 11 horas da noite, ao vivo comigo, madrugada de bênçãos. Conto com a sua presença, com a sua oração. Que essa bênção chegue para você, para a sua família nesta noite, não é? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Virgem Mãe Santíssima, do toque amoroso das mãos ensanguentadas de Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.